Paz do Senhor a todos. Essa noite eu quero falar com os irmãos sobre o mistério do Reino de Deus. Eu quero buscar pelas Escrituras fazer que os irmãos entendam melhor sobre o que é o Reino de Deus. E com isso, entender como que ele está estabelecido e também como nos estabelecermos dentro dele. O reino de Deus é o grande propósito aonde Deus vai agregar a igreja. A igreja é agregada neste reino. E compreender esse reino é compreender aonde nós estamos. Eu queria que você abrisse comigo em João capítulo de número 18, o verso de número 33. Diz assim: Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo ou disseram tu outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizestes? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Vamos orar? Ó Deus, quem poderá, ó Deus, dar conhecimento, Pai, entendimento, se não for o Teu Espírito, Pai? Ó Deus, eu oro juntamente com estes irmãos, aqueles que honestamente estão dizendo em seu íntimo: Pai, fale ao meu coração. Eu oro juntamente com este que honestamente está dizendo no seu íntimo: Deus, acrescenta em mim entendimento. Ó Deus, esse que se ajunta comigo, ó Deus, e diante de Ti, ó Pai, está pedindo: nos edifica, nos aperfeiçoa, porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia é magnífica, e o Senhor pode hoje nos aperfeiçoar, ó Deus, nos amadurecer. E eu uno a minha oração com estes, ó Deus, que hoje honestamente estão interessados, ó Deus, em serem edificados pelo Senhor. Ó Deus, nos ajuda a compreender o Teu reino, Pai. Nos ajuda a entender o Teu reino, Deus. Aleluia. A história da humanidade, em todas as eras, sempre foi dividido em reinos e dominações. Toda vez que você navega na história da humanidade, desde os seus primórdios, você sempre encontrará pessoas estabelecendo domínio, e depois desses domínios, eles vão estabelecendo reinos. Existem reinos que dominaram o mundo antigo praticamente todo. Você pode pegar o reino persa, o império persa, pode pegar o império romano, assírio, você pode pegar inúmeros reinos que tomaram boa parte do mundo antigo. E a história da humanidade é marcada por isso, por dominações e por reinos, e que hoje, em um modelo menos rudimentar, menos rude, nós temos as nações, né? Nós temos agora os governos, e os reinos ainda continuam sendo imperativos, os reinos continuam ainda tomando posições e posturas que estão a dominar os mais fracos, né? Hoje nós caímos aí na falácia da democracia, né? Que é a ideia de que é um governo plural, onde todos governam, onde a maioria decide. No bem da verdade, é o mesmo modelo, porém com outra cara. É sempre alguém mais poderoso mandando no menor. Esse é o modelo de reino no mundo. E desde os primórdios o reino é uma busca da humanidade. A humanidade sempre buscou por governantes. A humanidade sempre buscou por governantes. Você sempre teve
povos que estabeleciam alguém em primazia, em excelência no meio deles, para dominar o seu povo. Nós vemos assim, logo depois do dilúvio, nós vemos o povo, depois ali de Noé, se estabelecendo e buscando ali os seus superiores, os seus que iriam reger os seus grupos. Israel teve o privilégio, a graça, de durante muito tempo ser uma teocracia, aonde o estatuto daquela nação se resumia à vontade de Deus nos mandamentos, coordenados ali para os juízes territoriais, mas você via uma liberdade e você não havia nenhum opressor jurídico sobre eles. Depois Israel solicitou, dizendo assim, olha, as nações têm reis, nós queremos reis para nós. E assim foi estabelecido reino sobre o povo de Deus. Saul, o próprio nome Saul significa pedido a Deus. Ele é a resposta da solicitação do povo. Deus queria continuar sendo o rei de Israel, mas o povo diz assim, os povos têm reis, nós queremos também. E Deus deu a eles um rei, Saul, que foi um excelente, foi um homem íntegro, reto, cumpriu todo o propósito de Deus, só que não foi isso, porque Saul nada mais era do que o desejo do povo. Eu costumo dizer o seguinte, o povo sempre tem o líder que merece, sempre vai ter. E é isso que nós vemos hoje, até mesmo na chamada democracia, o Estado democrático do direito, todo esse papinho furado aí, nós vemos muito as pessoas tendo exatamente o que pediram. Você vai lá, vota e tem o que você pede. Porém, existe um propósito de Deus em estabelecer o seu reino e firmar o seu reino. O que nós entendemos e vemos de reino está totalmente formado pela nossa experiência histórica social. É sempre um imperador, ou sempre um governador, ou um presidente, ou um estado impositor. Essa é a nossa experiência de reino. Porém, o propósito de Deus foi estabelecer o seu reino. E o que é o reino de Deus? O que é exatamente o reino de Deus? Como que esse reino se estabelece? Quais são as suas características? O que realmente define o reino de Deus? Nós sabemos o que define os reinos. Se você estudar a história, você vai ver exatamente quais são os critérios que definem os reinos, as nações, os seus governos. Mas o que exatamente define o reino de Deus? O que você precisa entender é que o reino de Deus não tem absolutamente nada a ver com o modelo ou o reino dos homens. A resposta do Senhor Jesus no verso 36 de João 18:36, ele diz assim, respondeu Jesus, o meu reino não é da onde? Deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é. O que ele está querendo dizer? O meu reino não só não é de origem daqui, como ele não é estabelecido por aqui. O meu reino não é de origem deste mundo, ele não é daqui, porque se ele fosse daqui, o que iria acontecer? Iria acontecer o que acontece com qualquer rei que fosse dominado, os servos iriam disputar para poder livrar o seu rei daquela condição. Ele está dizendo, olha, o meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, se eu tivesse estabelecido um reino humano como César tem um rei, como os governadores daquele que estava dominando Israel tem reino, iria resolver aquilo numa guerra civil, aonde aqueles que são adeptos de um reino, defensores de um reino, iriam lutar belicamente, de forma armada, contra um outro grupo, para poder estabelecer o reino. E o Senhor Jesus, olha, meu reino não é daqui, porque se fosse daqui, iria tentar se resolver isso da maneira que se resolve as outras batalhas, quando um rei é aprisionado por um outro reino.
Ia ter que, o meu exército ia entrar aqui e nós teríamos uma guerra civil. E a prova de que meu reino não é daqui é que eu, mesmo sendo rei, não terá ninguém do meu reino para disputar uma espada com você. Logo, meu reino não é daqui. Então, o que o Senhor está querendo estabelecer com isso? É que existe um princípio existencial do reino que não tem nada a ver com este mundo. Ninguém pode defender o reino como se defende uma bandeira de um país, ninguém pode defender a fé como alguém defende uma luta armada por alguma ideologia, porque o reino não é desse mundo. A igreja nunca será alguém que vai defender o reino a partir de armas. Para isso, Paulo diz que as armas de nossas milícias não são carnais. Nós estamos em uma batalha de um reino contra outro reino. Porém, o reino que nós vivemos não militam com as mesmas armas. As armas são diferentes. Vá lá comigo em 2 Coríntios, capítulo de número 10, o verso de número 4. Paulo vai dizer assim, olha, porque as armas de nossa milícia não são o quê? Carnais, mas sim poderosas em quem? Para destruir as fortalezas, destruindo os conselhos ou a pretensão de toda a altivez ou de toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento ou o esclarecimento das coisas de Deus. As armas nossas poderosas em Deus têm potencial para destruir toda a orientação de arrogância que se levanta contra o esclarecimento de Deus, levando preso todo entendimento ao quê? A obediência a Cristo. Então entenda que as armas de nossas milícias não são carnais. Então o reino de Deus está sim em ação contra um outro reino, o reino das trevas. Porém, o Senhor Jesus diz assim, olha, o meu reino não é desse mundo, porque se ele fosse desse mundo, ele guerrearia como se guerreia neste mundo. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, o reino do Senhor Jesus é um reino espiritual. É um reino espiritual. O meu reino não é desse mundo, meu reino não está estabelecido entre os homens, como está estabelecido o reino dos homens. Você vai ver que as religiões começam a criar estruturas monárquicas. É assim que aconteceu com o desenvolvimento da Igreja Apostólica Romana. A igreja tem reis, tem o Papa, tem os bispos, tem um Estado que é o Vaticano, é um reino. A igreja religiosa, a igreja institucional, ela sempre esteve infiltrada nos reinos, fazendo parte desses domínios e completando esse domínio, mas esse não é o reino de Deus. O Senhor Jesus está dizendo, olha, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos ou os meus soldados iriam lutar para que pudesse me defender. Então o reino não é deste mundo. Então aonde está o reino se o reino não é deste mundo? Aonde está o reino? O Senhor Jesus, quando ele se manifesta entre os homens, ele atinge um determinado momento da sua vida, em que ele vai se encontrar com João Batista, e no exato momento que ele se encontra com João Batista está discursando uma verdade. João Batista, o profeta dispensacional, que diz as Escrituras que ele era aquele que abriria o caminho para o Salvador, ele estava tendo um discurso, exatamente um discurso onde Jesus se estabelece entre eles, no momento que há entre eles. Vá aqui comigo em Mateus, capítulo de número 3, verso de número 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, verso 2, e dizendo, arrependei-vos porque... João Batista começa a dizer, em meio ao povo que estava acostumado a ser dominado ou governado ou pelo o clero ou a liderança judaica, que são os colégios dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dominado por esses grupos religiosos que determinavam sobre eles qual era o comportamento de fé.
e de um outro lado, politicamente, sendo governado por Roma. E ele vira para esse público que estava diante dele, eram pessoas que, além de ser dominado pela religião judaica, pelos sacerdotes e por aquelas falanges ali, aqueles grupos, aquele colegiado de religiosos, também dominados por Roma. Aquele público estava em torno dele ali no Jordão, e ele disse: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele estabelece agora que estava a caminho, ser estabelecido entre eles, o reino dos céus, porque eles já tinham o reino dos homens, eles já tinham o reino da religião, eles já tinham o reino de Roma sobre eles, mas ainda eram pecadores. Eles poderiam estar ali sobre o domínio desses governos, mas o Senhor ainda não os governava. E ele está dizendo assim, é chegado, este momento é chegado o reino dos céus. Aí, a partir do versículo 13, nós vamos ver o batismo de nosso Senhor Jesus, que ali representa ali a tipologia entre muitas, como o selo do cordeiro para o sacrifício, a limpeza do cordeiro para o sacrifício. Ali também é um paralelo da eleição de reino. Assim como Davi foi selecionado na casa de seu pai, ungido com óleo, para a seleção de Deus para o reinado de Israel, aqui também o Senhor Jesus, que recebeu a mesma água que todo mundo. Olha que coisa, ele entrou no mesmo Jordão que todo mundo, passou pela mesma água que todo mundo, não foi assim? Imagine que 30 pessoas naquele dia passaram pelo batismo, 40 pessoas, que seja 50 pessoas, mas uma pessoa, ao entrar naquela água, quando ele saiu, somente nesta pessoa foi dito: este é o meu filho amado. Você talvez não entenda a dimensão do que isso quer dizer, mas para isso a gente tem que arremeter a uma situação lá em Davi. Davi foi eleito por Deus a reino, não foi assim? Chegou no determinado momento que Davi decidiu construir casa para Deus, um templo. Davi chegou a uma conclusão tão rasa, dizendo assim: poxa, eu moro em palácios e o Senhor, para ele não se encontra casa. Para ele não se encontra casa. Aí ele diz: vou construir um templo. Aí o profeta, Deus dá o profeta Natan uma orientação, fala para ele que ele não vai fazer isso, mas vai vir olha para você ver, esse vai estabelecer casa para mim, e o seu reino será perpétuo. Só que Davi interpreta que está falando sobre o seu filho Salomão, mas na verdade está falando daquele homem cujo cego, na beira do caminho, que nunca viu, disse: Jesus, filho de Davi. O filho de Davi veio, e para estabelecer casa para Deus, ele precisa estabelecer um reino, porque a promessa sobre Davi, a Natã, era alguém que viria, que para estabelecer a casa do Senhor, a primeira coisa que ele não podia ter sangue nas mãos dos outros, ele não poderia ser um homicida como Davi foi, e Salomão foi um grande homicida. Ele não podia ser homicida como Davi foi, e o reino dele, para poder estabelecer a casa do Senhor, precisava ser um reino perpétuo. O que é perpétuo? Um reino para sempre. Salomão reinou para sempre? Não. Então João Batista começa a dizer: é chegado o reino, aquele que Deus prometeu lá na antiguidade, que seria através do filho de Davi. No capítulo 3, a partir do verso número 13, nós vemos Jesus descendo as águas, sendo eleito diante dos olhos daquele público, assim como Davi foi selecionado entre muitos irmãos ali. Jesus, no meio daquelas pessoas, ele foi separado diante dos olhos dele, dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele sai dali no capítulo 4, vai para o deserto, 40 dias sendo tentado, e uma das coisas que é oferecido ao Senhor Jesus, no meio daquela situação toda, era os reinos. Olha aqui o capítulo 4, verso de número 8. Mateus capítulo 4, verso de número 8.
Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes o quê? Todos os e a glória deles. Olha que coisa, aquele a quem ele, no capítulo 3, João Batista diz, olha, é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus. Vem o Senhor Jesus, ele diz assim, olha, eu não sou digno, João Batista diz, eu não sou digno de nem segurar a sandália deles. Aí ele encontra Jesus, aí vira para Jesus e diz assim, olha, é você que deveria me batizar. Ele fala assim, ó, faz isso porque a justiça precisa ser cumprida. Aí a justiça é cumprida, o céu se manifesta diante dele, ele é levado ao deserto, e entre muitas ofertas do tentador, uma delas é, olha, vou te dar todos os reinos. Ele resiste, verso número 9, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado o quê? Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele o quê? Servirás. Aí o Senhor Jesus recebe dos anjos o sustento ali, e aí ele sai dali e começa a pregar. Olha o verso de número 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer o quê? Por quê? Está próximo, é chegado o reino dos céus. O nosso rei foi levado ao deserto e foi ofertado a ele todos os reinos, e ele disse não, porque o Senhor Jesus veio estabelecer o reino dos céus. Todos os reinos que Satanás ofereceu a Jesus naquele deserto são reinos que aspiraram. Eles, olha, já tivemos grandes impérios, a Babilônia, já tivemos impérios monstruosos, grandiosos aqui na América do Sul. Na América Central, você vai encontrar ruínas no meio de uma floresta fechada, de povos que já existiram entre milhares e milhares de pessoas, construções absurdas. Se você for no Egito, no meio daquele deserto, daquele lugar árido, você vai ver pirâmides enormes, que demoraram séculos e séculos para ser construídos, só para manifestar o poderio de um império. Agora, o que é o império egípcio hoje? O que é o império azteca? O que é o império inca? O que é qualquer outro império? Eles ruíram porque eles aspiraram, porque eles têm tempo de validade, e tudo que foi ofertado ao Senhor Jesus, por mais grandioso que seja, tinha tempo de validade. Assim também eu abro um parênteses para você, cristão, que em todos os dias recebem ofertas de Satanás, das coisas deste mundo que parecem ser grandiosas, mas todas elas aspiram, um dia vai falir. O Senhor Jesus, tendo consciência do reino, ele diz assim, não, vai de reto para trás de mim, Satanás, porque somente o Senhor adorarás e somente a Ele servirás. E em seguida ele começa a pregar e anunciar que é chegado o reino dos céus. O reino dos céus, o reino invisível, o reino aonde não se deu um trono ao seu rei, mas uma cruz. O reino invisível, aonde os seus súditos não tinham poder bélico, arma, espada, não tinha nenhum poder armamentício contra os seus ofensores. Pelo contrário, eles estavam recuados, estavam sendo mortos, assassinados, arrastados. E durante a história, todos aqueles que eram soldados deste reino foram torturados, massacrados e mortos. Enquanto se levantavam espadas, se levantavam lanças para eles levantavam a mão em oração. Para isso é só você ler Atos capítulo de número 4, que quando levantaram contra o povo de Deus, estavam matando o povo de Deus, a oração que eles fizeram é para pedindo Deus ousadia, para pregarem mais o reino do Senhor. Eles não disseram, Deus nos dê armas, nos dê força, capacidade de poder matar os nossos inimigos, não, eles disseram, nos dê mais ousadia para pregar. O reino de Deus não é desse mundo, é um reino invisível, é um reino que ele veio estabelecer, um reino invisível. Qual trono Jesus sentou? Enquanto os reis cavalgavam em cavalos belos, com entradas triunfantes, como Davi entrou depois de batalha, sendo ovacionado, enquanto Saul matou 1000, Davi matou 10.000, em seu cavalo imponente, com sua armadura imponente, com sua roupa imponente.
Nós vemos o Senhor Jesus entrando em Jerusalém, em uma jumenta, sem nenhuma força armada, sem nenhum colete, sem nenhuma mancha de sangue nem ponta de espada. Então, o reino de Deus, ele é invisível, ele está estabelecido aonde? Ele será estabelecido por quem até? Será que as denominações evangélicas foram nomeadas por Deus para estabelecer o reino de Deus na terra? Como que o reino de Deus está estabelecido? De que maneira ele pode ser estabelecido? Em Lucas capítulo de número 17, verso de número 20 e 21 diz assim: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com quê? Com aparência exterior. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Verso 21, me dirão, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Por quê? Verso 21, nem dirão ele aqui ou ele ali, por quê? Entre vós. O questionamento é, diante de Roma, diante do domínio de Roma, de tudo isso que nós temos vivido, olha, Deus nos livrou de algumas circunstâncias. Israel já esteve na mão de outros governos, já esteve na mão de Babilônia, houve exílios, onde eles foram retirados até da sua nação, já esteve na mão dos egípcios. Então, Israel, a nação olha, ou os judeus olham, no caso os fariseus, e questiona, quando que vai vir o reino de Deus? Porque a percepção da ideia judaica do reino de Deus é um retorno ao domínio de reino pela postura de Davi. Um reino que viria como Davi veio. Aí no verso 20 ele diz, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com o quê? Aparência exterior. Porque quando você olha, não sei se você vê, né, hoje existem poucas nações que têm o monarquismo e outras, assim como o Reino Unido, é um parlamentarismo que conserva a família real. Então quem manda no país é o parlamento, através do primeiro-ministro, e a família imperial é só uma forma estereótipa do governo monárquico, não tem poder em grandes decisões como havia antes. É uma figura emblemática, mas não tem poder. Então são poucos os países onde tem talvez um monarca no momento atual. Mas nós podemos olhar para as ditaduras. As ditaduras se assemelham muito ao modelo arcaico das monarquias antigas, que era alguém se estabelecendo como rei, não por votação, não por eleição, mas se estabelecendo por imposição e todo aquele povo tendo que se sujeitar. Assim são as ditaduras. E quando você olha para um reino desse mundo, basicamente é assim, é sempre alguém se impondo à força sobre os outros. A grande maioria nem reconhece com tanto amor, com tanta devoção aquele reino, né? Você vai olhar para uma ditadura como na Coreia do Norte. A Coreia do Norte, eu não sei se você sabe, mas existem as estátuas dos outros imperadores da Coreia. Sabia que a nação, no dia daquele imperador, eles têm que ir para a frente da estátua chorar por aquele rei, ou aquele imperador? Então imagina que eles têm que chegar diante de uma estátua de um cara que foi covarde com aquela nação, e eles têm que lamentar porque ele morreu. E existe um exército olhando para aquele povo, ver se eles estão lamentando. Nós estamos falando de século 21. Pessoas que não podem sair do seu país, não podem fazer nada, porque estão debaixo de uma ditadura, uma imposição. Aí o Senhor Jesus está dizendo aqui para eles, olha, o reino de Deus não vem com aparência exterior.
Alguém pode até dizer, olha, o reino de Deus está ali, o reino de Deus está em tal lugar. As pessoas estão, de certa maneira, estabelecendo o reino através, geograficamente, ou localizando ele. Quando uma denominação é muito grande, muito bem estabelecida, o que as pessoas acreditam? O reino de Deus está ali. Quando nós vemos uma denominação em ascensão, tantos membros, tem seus presidentes, é uma denominação, uma instituição que, sei lá, tem 1 século, 2 séculos de origem, as pessoas sempre têm, aquelas denominações, elas cultuam a sua história, elas não chamam de culto, mas é culto às suas histórias e culto aos seus personagens. Elas começam a se apegar a toda aquela história, quando nós chegamos no Brasil, em 1900 e não sei quanto, em 1800 e não sei quanto, e fizemos isso, e fizemos aquilo, e foi feito aquilo. É um culto à sua história, e o tanto que ela vai crescendo e se estabelecendo, as pessoas vão olhando para aquilo, dizendo assim, não é possível, isso é o reino de Deus. E aí, dentro das instituições religiosas, ficam assim, a igreja Deus é Amor diz assim, não, aqui é o reino de Deus. A igreja do Valdomiro diz assim, vem para cá que aqui é o reino de Deus. As pessoas começam a estabelecer o reino de Deus assim, e mesmo que digam, o reino de Deus está aqui, está ali, dizem, a religião católica diz que tem na Aparecida uma presença de Deus ou de Maria lá, ou você vai para uma outra cidade, em outro lugar, tem alguém dizendo que lá é onde Deus derrama a sua presença. Entre muitos evangélicos e cristãos que acreditam que a presença de Deus está estabelecida nas ruínas da história da Israel antiga, sobre o túmulo de Jesus, ou sobre o Monte da Oliveira. Muitas pessoas vão para esse lugar com um argumento dizendo, eu senti a presença de Deus no Jordão, eu senti a presença de Deus no Monte das Oliveiras, lá no sepulcro onde Jesus foi enterrado. As pessoas vão dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali. Mas na verdade o reino de Deus invisível que o Senhor Jesus veio estabelecer, aqui está dizendo onde ele está, verso 21, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Por quê? Aonde o reino de Deus está estabelecido? Entre nós. Que mistério de reino é esse? Um reino que não é desse mundo, um reino que não é com aparência exterior, um reino que Deus ordenou desde a antiguidade e falou para Davi, esse teu filho terá um reino perpétuo, ele vai me estabelecer casa. Que reino é esse? É um reino incompreendível pela religião. Os religiosos, eles não compreendem o reino de Deus e sempre estão buscando um monarquismo institucional. É por isso que as grandes instituições sempre têm grandes presidentes que vão fazer grandes atrocidades e ainda terão um grande povo sujeito, súditos a eles, porque eles não compreendem o reino de Deus. Nem aquele que está lá embaixo, entre aqueles súditos que diz amém para toda parvoíce e toda mentira ou heresia que esse grande pregador está falando, e nem o que está lá em cima, porque o reino que está estabelecido dentro dos seus corações é um reino de treva. É assim. E o reino de Deus, ele é invisível. O reino de Deus, olha como é que é. Eu posso chegar aqui e criar um monte de regime e vou estabelecer esse regime sobre esta instituição, e sobre esses regimes colocar normas de maneira tal que eu consigo lapidar o comportamento social de muitos. Eu posso estabelecer regras e princípios de roupa, de como andar, do que você pode ver. Você nunca viu uma instituição, uma denominação que tenha regimes internos, que estabelece como as pessoas devem se comportar? Eu posso fazer isso é a coisa mais fácil que tem para fazer. Mas uma coisa muito comum que eu vejo nas instituições que estabelecem esses tipos de regime, sabe o que é? O dia que eles tiram as pessoas começam a praticar aquilo. Eu já falei para vocês, regime de igreja que mulher não podia usar calça, aí quando permitiu, todo mundo no outro dia usou calça. Mas era Deus que tinha revelado até ontem que não era para usar. Homem não podia ter barba, homem não podia usar calça curta, um monte de coisas. Tem denominações que era proibido seus membros terem TV em casa. Agora, olha que coisa surpreendente.
Aquelas denominações que não podiam ter TV em casa, esse dia para trás eu vi com programa de TV, aplicativo e canal no YouTube, que dizia que TV era do diabo, que Satanás, eu lembro de uma pregação quando eu era novo que eu ouvi, que as duas antenas da TV eram os chifres. Veja, e se tirar o regime, o que acontece? As pessoas estão atrás de regime, elas não têm governo de Deus dentro delas. Se o líder religioso delas diz assim, ó, não, você pode fazer isso que não tem nada a ver. Ela, pô, se o meu líder falou isso. É por isso que as pessoas querem saber sobre tatuagem, sexo antes do casamento, um monte de coisa, porque o aval do líder é o único reino que aquela pessoa adentrou. Aquele reino é o único reino que ela adentrou. E se vier um outro regime, um outro método, uma outra doutrina, uma outra filosofia religiosa, ele vai se submeter. Estas pessoas são dominadas pelo nível da persuasão e não da revelação. Quanto mais persuasivo for, quanto maior for o poder retórico, de discurso, de imposição sobre aquele grupo, aquelas pessoas, a sua fragilidade intelectual, espiritual, de conhecimento e a dependência de governo humano, faz desse público um cativeiro, cativos. E o reino deveria estar dentro de nós, ou entre nós. Um dos nomes do Senhor Jesus é qualquer? Que significa o quê? Deus conosco, Deus entre nós. O Senhor Jesus veio estabelecer o reino, e quais são os mecanismos pela qual ele estabelece o reino? Ele não faz isso pela força, pelo poder bélico, ele não faz isso ferindo, matando, dando espadada, mas você vai ver linguagens nas Escrituras, que vai dizer, por exemplo, que a palavra de Deus é como uma espada, e esta batalha, ela é espiritual. Efésios capítulo de número 6, vai dizer que temos que batalhar, e você vai ouvir, ou vai ler pelo menos, o que Paulo vai descrever, o que seria a armadura de alguém que está guerreando dentro de um reino, e uma destas armas pela qual o Senhor guerreou, o Senhor Jesus guerreou, foi pelo poder da palavra, a palavra que ele pregava, a forma que ele pregava, tudo que ele ensinava pelo poder do Espírito, pelo poder de sua palavra. Então o reino de Deus, ele é estabelecido por Senhor Jesus Cristo, na pregação do Evangelho, e ele vai chamando para o seu reino. Olha aqui, em Colossenses capítulo de número 1, olha o que diz, no verso de número 13, Colossenses 1,13, ele nos tirou da potestade da onde? E nos transportou para onde? Entenda uma coisa, o reino de Deus é tão não deste mundo e tão invisível, que nós não poderíamos encontrar o caminho. Ele nos transportou para este reino. É um reino onde que é Ele que nos dá o translado para este reino. E Ele vai dizer em João, eu sou o caminho, o quê? E a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ele está dizendo que Ele é o caminho para um reino invisível. Nesse mesmo João, no capítulo de número 10, ele chega a dizer assim, olha, que Ele é a porta. Ele é o caminho para esse reino, e Ele também é o quê? A porta. Apocalipse 3 chega a dizer que a porta que Deus abre, o Senhor nos abriu uma porta para o seu reino, que é Cristo, a qual ninguém pode fechar para nós. E Ele não só abriu, que Ele é o caminho, e também é o condutor no translado, porque está dizendo que Ele nos transportou. Ele é aquele que nos pega, nos leva no caminho. Olha, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o que nos leva, e Ele é o rei do reino. Nós só podemos entrar no reino de Deus se Ele nos conduzir ao reino. Porque irão dizer, o reino está ali, o reino está lá, mas o reino não é assim.
O reino é invisível. Quais são as normas do reino de Deus? Quais são os princípios do reino de Deus? Como que alguém é estabelecido dentro do reino de Deus? O primeiro critério é seguir a constituição do seu reino. Esse é o primeiro critério. E como que se faz para entrar em seu reino? É através do arrependimento. Qualquer pessoa pode desejar ser parte do reino de Deus. As pessoas vão congregar nas igrejas, as pessoas vão batizar, as pessoas vão pregar, as pessoas vão cantar, as pessoas vão ganhar título, e sabe o que vai acontecer com muitas delas em algum tempo? Vão abandonar a fé. Mas se as pessoas se arrependerem de todo o seu coração, abandonarem as obras mortas, serem regeneradas, transformadas, nascidas de novo, cumprir aquilo que diz em Atos capítulo de número 3, verso 19, arrepender e converter, ser transformado, cumprir Efésios capítulo de número 2, deixar aquela natureza a qual vivia, ser regenerado, cumprir Romanos, que é ser mortificado com ele na cruz. Esse indivíduo, olha como nós entramos para o reino de Deus, é quando nós deixamos tudo do lado de fora. O reino de Deus é estabelecido para nós quando nós deixamos aquilo que reinava em nós. Porque as escrituras dizem que não tem como servir a dois ou dois reis. Não tem como. Não tem como você cumprir a Constituição do Brasil morando na China. Não tem como. Não tem como você cumprir a Constituição de Cuba, socialista, morando nos Estados Unidos, capitalista. Não tem como. Não tem como você servir a dois reinos. Então você precisa abandonar um. Antes, o reino que dominava em nós era o reino das trevas, aonde toda a nossa vontade era predominante. Então, a altivez, a arrogância, o achismo religioso, todas essas características humanas caídas, que nos limitam no conhecimento de Deus, são os elementos pela qual não entra-se no reino de Deus. Precisa-se abandonar tudo para entrar no reino de Deus. Uma das coisas importantes a entendermos acerca do reino de Deus está em Lucas, capítulo de número 18, a partir do verso de número 15. Diz assim: e traziam-lhe também o quê? Crianças, para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreenderam-nos. Mas Jesus, chamando para si, disse: deixai vir a mim e não os impensais. Por quê? Então ele está dizendo assim, olha, estavam trazendo crianças para o Senhor Jesus, aí os discípulos falaram, não, peraí, não vai atrapalhar o mestre não. É que nem a igreja evangélica faz assim, não toma ceia não, você é criança ainda, deixa para nós que somos santos. Basicamente é isso. Você não vai tomar ceia não, você não vai tocar em Jesus não, porque você é menino, fica aí, não atrapalha o mestre não. Disse, não, peraí, deixa elas vir, que é das tais que é o reino dos céus. Só que não para por aí, o verso 17 ele diz assim, em verdade vos digo que o que não receber o reino de Deus, como que? Não o que? Veja, aquele que não receber o reino dos céus, como uma criancinha, estavam impedindo as crianças, ele disse, não, deixa que das tais é o reino dos céus. Dois princípios para entrar no reino dos céus, o primeiro, da confissão, nós podemos abranger a ele ao novo nascimento, lembra lá de João capítulo de número 3, Nicodemos? Olha a resposta do Senhor Jesus para Nicodemos, aquele que não nascer da água do Espírito não entrará. Ele diz, aquele que não nascer de novo não verá. Aí ele vai dar uma explanada maior, aquele que não nascer da água do Espírito não
entrará. Se não nascer de novo, não entra. E esse ser como uma criança aqui, é aquele indivíduo que trata Deus como seu pai. A criança é aquele que está sujeito ao pai, sujeito ao senhorio do pai. Qualquer crente que manda em si mesmo não participa do reino. Qualquer crente que faz o que acha que deve fazer, da maneira que deve fazer, do jeito que deve fazer, como bem entender, o tal não faz parte do reino de Deus. Ele é evangélico, ele é batizado, ele é parente de crente, filho de crente, irmão de crente, canta como crente, ele ora como crente, ele prega como crente, mas não entrará no lugar de um crente. E por que não entrará? Porque ele precisa ter a simplicidade de um nascido de novo, que aqui é paralelo à característica de uma criança na dependência do seu pai, dele olhar para esse e dizer assim, olha, essa criança é para ela que é o reino dos céus. É aquele que não paga mal com mal. É aquele que diz Romanos capítulo 16, assim, sede prudente para o bem, inocente para o mal. Reino de Deus é aquele que nascido de novo, que apanha numa face, dá outra face. O reino de Deus é para aquele que dá a manta quando é assaltado. O reino de Deus é para aqueles que estão dispostos a negarem a si mesmo. O reino de Deus é para aqueles que vão orar pelos seus inimigos. Aqui está estabelecido o reino de Deus. O reino de Deus está entre nós, quando o seu Espírito e a natureza do nosso Rei está operando em nós, tirando de nós o domínio das trevas e tendo o domínio do reino celestial. É quando agora este povo está decidido, de forma dedicada, a cumprir a proposta do seu rei. Quando que estamos dentro do reino de Deus? Quando cumprimos a vontade de nosso rei. E a vontade do nosso rei é essa, que, olha, as escrituras dizem em Tessalonicenses que qual é a vontade do nosso rei. Vem cá comigo. 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, o verso de número 3, qual é a vontade do nosso rei aí? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não em paixões e concupiscências, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprime ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Prostituição aqui não se resume a atos sexuais ilícitos fora do casamento ou qualquer coisa desse sentido, mas é muito mais amplo. Prostituição aqui é se prostituir em uma obediência dúbia ou múltipla. Entre um momento você está obedecendo a Deus, e outro você obedece a sua carne, em um momento você fala que é servo de Deus, em outro momento você oprime o seu irmão. Isso é prostituição, prostituição da verdade. A prostituição é muito ampla, não se resume a só relações extraconjugais. Então, estar dentro do reino está ligado ao fato de nós agora cumprirmos a vontade do nosso Salvador. O Senhor Jesus nos salvou para cumprir a sua vontade. Quem é que está dentro do reino? Não é aquele que está dentro da igreja evangélica, não é aquele que tem o nome no hall de membros. Isso não tem a ver com aquele que está sentando sempre no mesmo lugar. É aquele que tem sido transformado de glória em glória, de fé em fé, dia após dia. Aquilo que Paulo fala em Efésios capítulo de número 4, a estatura e medida de Cristo, a varão perfeito. Esse é aqueles que estão dentro do reino, é aqueles que entre as suas adversidades ainda confiam em Jesus como o nosso advogado, como diz em 1 João capítulo de número 2, é aqueles que ainda que cometem os seus erros, estão em pleno exercício e demanda de serem transformados. Quem está dentro do reino de Deus freia a língua, quem está dentro do reino de Deus não mente, quem está dentro do reino de Deus não fica prostituindo, adulterando, fornicando, enfiado em pornografia. Quem está dentro do reino de Deus, ele tem dedicação a abandonar a estas coisas. Ele não fica de conversinha fiada, ele não fica falando besteira, ele fica em busca de edificação. Quem está dentro do reino de Deus, você se ajunta com ele em uma reunião, em um momento, em qualquer situação, você é edificado naquele momento, porque é reunião do reino.
Veja que a característica que o reino de Deus, ele está onde? Alguém está dizendo, ele está ali, ele está lá em outro lugar. Mas onde realmente o reino de Deus está? Quando você perdoa alguém que te ofende, reino de Deus. Quando você exorta o seu irmão em um erro, reino de Deus. Quando você ama aquele que te persegue, reino de Deus. Quando você serve ao teu irmão que congrega com você, cumprindo aquilo que diz em Filipenses capítulo de número 2, não só cuidando das suas coisas, mas das dele também, quando você supre o seu irmão, quando você intercede pelo seu irmão, isso é reino de Deus. É isso que Jesus veio estabelecer. E se não há isso, não há reino de Deus. Só vai haver um prédio, cadeiras, alguém falando, um público ouvindo, cumprindo um monte de cerimônias que em qualquer lugar você cumpriria. Em qualquer lugar da vida, em qualquer outro lugar do mundo, você poderia fazer isso. Mas o reino de Deus é diferente. O reino de Deus são pessoas transformadas, que suportam aqueles que ainda não foram transformados, que são fragilizados ainda, e sustentam uns aos outros. É o reino de Deus. Outra coisa que as Escrituras dizem, que o reino de Deus não é comida e nem bebida. O que isso significa? Que o reino de Deus não é as coisas que adquirimos. O reino de Deus não tem nada a ver com as coisas que você consegue. O reino de Deus, as Escrituras diz uma coisa importante para que eu e você adentremos e façamos parte do reino de Deus. O Senhor Jesus diz assim, buscai primeiro o quê? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele não disse, buscai também o reino de Deus. Ele não disse, buscai também o reino de Deus. Ele disse, buscai primeiro. O reino de Cristo que ele veio estabelecer, não é algo para também fazer parte da sua vida. O reino a qual Jesus veio estabelecer, e isso lhe custou caro, a própria vida, o sangue, custou as suas mãos e pés perfurados, seu corpo todo dilacerado, a sua nudez diante do povo, ele pregado na cruz. Não veio estabelecer esse reino, para esse reino ser alguma coisa, parte da sua vida. Não é para buscar também, é para buscar primeiro. O que isso significa? O que poderia ser buscar primeiro o reino de Deus? Se você pensar na sua mente agora, qual é a sua maior prioridade? Se ela não envolve as questões do reino de Deus, ele não é o primeiro em você. Se eu for te solicitar agora, qual é a coisa que você mais tem buscado na sua vida? E se não estiver em torno do aperfeiçoamento e da manifestação do reino de Deus na sua vida, você já não está buscando primeiro. Talvez você é um bom evangélico, você frequenta a igreja, você frequenta as reuniões, você frequenta a congregação, você até eventualmente lê a Bíblia, você eventualmente ora, você canta, você até se esforça para estar junto com os irmãos, mas quando é visitado as suas prioridades, não está estabelecido as coisas do reino, o reino de Deus não é a sua prioridade. O Senhor Jesus não está nos ensinando, buscai também o reino de Deus e todas as suas coisas. Como o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. O próximo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que isso significa? É o reino sendo prioridade. Se você tem por prioridade sua vida financeira, estabelecimento, pagar a conta, dar a volta por cima, se recuperar financeiramente, ou ganhar muito dinheiro e se estabelecer, viajar, estudar, não sei o que, ter uma profissão, um jovem que está tentando já prever o seu futuro financeiro, tudo isso, e você não tem por meta, princípio, se estabelecer no reino de Deus, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, alguém que é grato a Deus pelo sangue de Cristo, alguém que vive todos os dias na esperança da eternidade, se o reino de Deus não for a sua prioridade, também nunca será segundo ou terceiro lugar, porque não se entra no reino em segundo e em terceiro lugar na sua vida. O reino de Deus precisa ser a prioridade, buscar o reino de Deus.
buscar o reino de Deus, porque ele é a prioridade. É prioritário na sua vida ler e entender as Escrituras, é prioritário na sua vida orar, é prioritário na sua vida servir a Deus e agradar a Deus do que aos homens, deve ser prioritário na sua vida, uma vida intensa, espiritual, devocional, dedicada, com língua freada, olhos controlados, tudo trabalhado pelo Espírito, cumprindo aquilo que diz em João capítulo de número 16, número 15 e número 14, ser guiado pelo Espírito, ser cheio do Espírito Santo, um homem, uma mulher domado totalmente pelo poder do reino de Deus que veio dos céus para nós, jovens com seus ímpetos dominados. E como diz no Salmo, você não precisa e não deve ter uma instituição religiosa com algum regente sendo dominador. Ele diz assim: não seja como a mula e nem como o cavalo. Lembra de Salmo? Que com freios são puxados pela boca. Tem muitos crentes que ainda não entenderam um reino dentro deles, é por isso que eles usam roupas indecentes e precisam ser, gente, não faz isso. Olha, nós falamos de roupa, nós falamos de vestimenta, nós falamos das coisas que escutam, das coisas que vivem, porque eles ainda não têm um reino dentro dele, porque o dia que o mesmo reino que está em mim estiver dominando o coração do fulano, do outro e do outro, aí há um reino coletivizado ali naquele lugar. Você é dominado pelos seus desejos? Você é vencido por eles? Ainda não há reino de Deus, ainda não há reino de Deus. O reino de Deus é onde ele se estabelece, o reino de Deus é onde ele está estabelecido, o reino de Deus está entre nós. Buscar primeiro o reino de Deus. Buscar o quê? Primeiro. Tudo na sua vida você tem que buscar o quê? Primeiro. Lê aí, Mateus 6,33, abre aí. Alguém leia bem alto. Todas as coisas. Aí fica a subjetividade do que é todas as coisas. Todas as coisas é os cuidados das coisas que vieram antes. Você acha que Deus nos abandonaria? Uma das coisas que eu ouvi quando eu me converti, sabe, da parte de Deus é: cuide das coisas do reino, que das tuas cuido eu. Sabe o que Deus tem feito na minha vida, nesses mais de 20 anos de fé? Eu posso dizer, sempre tem cuidado de mim e da minha casa. Então buscai primeiro. Qual é a sua prioridade? Você que quer estar dentro do reino de Deus, qual está sendo a sua prioridade? O que você está buscando? Olha que coisa surpreendente. Quando você começa a buscar alguma coisa mais do que a Deus, veja o quanto se esfria o teu coração das coisas de Deus. Quando um problema para você é mais prioritário em solução para você do que a fé em Cristo Jesus e do que uma vida devocional, veja como frio você começa a ficar. E mais cabeça quente em vez de coração quente. Ou quando você quer uma coisa demais. Romanos 14, verso de número 17. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é o quê? Mas o quê? Não é pelas coisas que você consegue comer, beber, se fartar, mas é pelo que ele produz: justiça sobre você, paz e alegria no Espírito. Verso 18: porque quem nisto serve a Cristo, agradável é e aceito aos homens. É 1 Coríntios capítulo de número 4, verso de número 20. Porque o reino de Deus, o quê? Mas em virtude ou poder. Porque o reino de Deus não se consiste em mas em virtude. Em alguma tradução está dizendo poder. Tem alguma tradução que está dizendo poder aí? Deixa eu ver. Virtude e poder, olha, bastante. Virtude e poder significa, sabe o quê? A capacitação de Deus. O reino de Deus não se consiste no quanto você possa falar de Deus, o quanto você pode falar que ama a Deus, o quanto você pode tentar evangelizar, mas é a virtude ou potencial do que Deus fez em você.
Entenda uma coisa: Deus nunca fará uma obra através de você, se Ele não fizer uma obra em você. O reino de Deus não é palavra, mas é ser, é poder, capacidade daquilo que Ele nos fez. Paulo está querendo dizer o seguinte: o reino de Deus não se resume o quanto o Eliel possa pregar, é o quanto que disso no Eliel possa existir. Isso é o reino de Deus estabelecido nele. Eu poderia pregar para você coisas que você talvez nunca pensou, nunca imaginou. Se isso não for em minha vida, eu não estou estabelecido no reino de Deus. Você entende isso? O reino de Deus não se consiste, não se resume em palavras, o quanto nós podemos cantar que Deus é bom, louvar a Deus é maravilhoso, cantar os seus atributos é magnífico, e nós fazemos isso em meio a melodias e canções e harmonias, que podem muito bem seduzir as nossas emoções e não trazer lucidez. Mas quando nós nos propomos a viver aquilo que aprendemos, então somos para Deus um verdadeiro louvor. O que acontece? As pessoas cantam, olha, o quanto querem ser, o quanto servem a Deus, o quanto amam a Deus, que agora já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e tem todas estas coisas, mas o reino de Deus não se consiste em palavras, mas em poder, capacidade, potencial, aquilo que você realmente é. O reino de Deus está determinado na obra da graça, mas manifestado nas obras. O reino de Deus está estabelecido na graça, mas é visível nas obras. É por isso que diz: aquele que mente, não mente mais. Aquele que furtava, não furte mais. Está dizendo que o reino de Deus estabelecido. Então aqui nós podemos condensar tudo que eu estou dizendo em uma coisa bem conclusa, bem óbvia e bem objetiva, que o reino de Deus está estabelecido entre nós pela nossa transformação. E se nós não formos transformados, logo, tudo que fazemos em torno da não transformação é tão inútil quanto as obras do pecado que outrora vivíamos. Então, todo estabelecimento sobre uma vida religiosa, com culto, com celebrações, com canções, que não está sendo manifestada por uma vida dedicada a cumprir o reino de Deus, logo é inútil. Então, qual é o princípio do reino de Deus? É você sair daqui e lá na sua casa, tratar a sua esposa como o reino de Deus, tratar o teu marido como o reino de Deus, responder às pessoas como se você estivesse dentro do reino de Deus. É muito fácil você entender quando alguém é de uma nação, você vai encontrar nela cultura, sotaque, o diálogo, a linguagem, tudo é diferente. Se eu topar com uma pessoa que é do Uruguai, da Bolívia, da Colômbia, do Equador, do Chile, se eu encontrar com uma pessoa que é do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa, de alguma parte da Europa ou da Ásia, eu sempre vou me deparar com pessoas de culturas, diálogos, idiomas diferentes. Se nós somos transportados para o governo de Deus, para o reino do Filho do seu amor, a nossa cultura, a nossa prática, a nossa conversa, nosso diálogo, o nosso idioma é outro. Então o marido que dentro do reino não trata a mulher da mesma forma do fora do reino de Deus. Da mesma sorte, a mulher não trataria o marido. O filho não desobedeceria o pai se esse filho estivesse dentro do reino. Da mesma sorte, o pai não maltrataria os filhos se ele estivesse dentro do reino de Deus. E aí nós olhamos e entendemos que se alguém está dentro do reino de Deus, ele está estabelecido nos muros do reino de Deus. O reino de Deus está estabelecido. Se você ler Apocalipse capítulo de número 20, você vai ver a Nova Jerusalém, que desce com as 12 portas, que tem as 12 colunas, 12 portas com o nome dos 12 patriarcas, coluna com o nome dos apóstolos, que significa a constituição do reino de Deus. Esta cidade somos nós. Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que... E se o Senhor não vigiar a cidade, em vão trabalhos sem sentinelas. A casa somos nós, o templo, a cidade é o nosso conjunto, é a igreja, é o corpo. Se o Senhor não nos edificar, teremos uma vida religiosa frustrada, falida, seremos o próximo desviado.
E se o Senhor não guardar a cidade, que é a igreja, ela será dominada pelo pecado. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, volto a perguntar. Se você quer participar desse reino de Deus invisível, estabelecido por Jesus Cristo, qual é a sua prioridade? Se o reino de Deus não for sua prioridade, você não estará do lado de dentro. É por isso que Jesus, acerca da prioridade, ele diz: aquele que não deixar pai e mãe, aquele que não perder a sua vida. Imagina. Eu quero que você pense, por exemplo, a casa que você vive. Sabe aqueles programas de televisão que fala que dá casa? Que eu duvido muito, né? Nesse mundo não existe almoço de graça, mas vamos imaginar que acontecesse mesmo. Você está lá, morando na sua casa, em um belo dia um programa de TV vira para você e fala assim: olha, nós vamos te dar uma casa no valor de R$500 mil ou R$1 milhão, nós vamos te dar uma renda por mês de R$10 mil e compras mensais no supermercado no valor de R$2 mil por toda a sua vida. O que eu tenho que fazer? Você tem que deixar a sua casa, deixar tudo que está lá dentro, do jeito que está lá, e sair. Você faria essa proposta? Você aceitaria uma proposta assim? Uma casa, salário, você só tem que deixar a casa. Você deixaria a sua casa? Alguém aqui deixaria? Deixaria, o Vanderlei, a casa ali perto daquele lugar ali onde é que está um sonzinho? Nem ia pensar, tem um sonzinho rolando, um som ambiente todo final de semana ali para você? Não, nem pensava, né? A gente nem para pensar com uma proposta dessa. Essa é a proposta do reino. Você quer deixar uma vida miserável, onde você só faz o que você quer, onde você é arrogante, onde você é altivo, e você está levando a sua vida só para o brejo, por um lugar onde eu vou estabelecer a minha vontade, te santificar, te abençoar e te conduzir para toda a eternidade? Esta é a grande questão. Essa é a questão. Se não for sua prioridade, você não entrará no reino. E para entrar no reino tem que deixar tudo.